Olá, pessoal. Vamos estudar agora as coordenadas polares. Com base no que a gente já sabe do cálculo em curvas paramétricas, a gente vai ver nos vídeos seguintes de que as coordenadas polares correspondem a um caso particular das curvas paramétricas. Bom, então primeiro, como é definidas essas coordenadas polares? Então, são coordenadas para a gente estudar regiões que têm um comportamento circular, né? Que tenha comportamento curvo. Vamos definir como são as coordenadas polares. Primeiro, nós temos uma origem, que é chamada de polo, tá? Mesmo, uma origem, né? Um valor que dá zero, as coordenadas, toda origem, né? Então aqui a gente chama de polo. Um eixo. A gente sempre desenha horizontal, mas ele pode ser qualquer eixo, chamado de eixo polar. Tá? Este aqui é o eixo polar. E as coordenadas polares são caracterizadas por duas quantidades. Eu tenho este ponto P aqui. Esse ponto é caracterizado pela distância até o polo, vamos chamar de R, que é um raio, tá? A mesma coisa se for um raio. Esse R é a distância até o polo, que é chamado também de raio, tá? E também o ângulo formado com o eixo polar, esse θ ângulo com relação ao eixo polar, com relação ao eixo polar, tá? Ângulo θ. Então, este ponto P tem coordenadas R e θ. Bom, vamos pegar uns exemplos de como a gente vai localizar esses pontos no plano polar. Vamos localizar esses pontos, localizando os pontos em coordenadas polares. Vamos pegar, por exemplo, aqui, esse ponto 1 e π sobre 2. Vamos sempre tratar o nosso eixo como o eixo polar horizontal, fica bem mais simples. Então, vou fazer ele aqui maior, porque eu vou representar mais de um ponto, tá? Então, aqui, a gente tem 1 é a distância até a origem, tá? Primeira coisa que a gente marca é o ângulo. Ângulo de π sobre 2, ele está aqui. Aqui é o ângulo de π sobre 2. Então, este ponto P1 tem raio 1, distância 1 até a origem. Aqui, distância 1. Tá? Esse aqui é o nosso ponto P1. Ponto P2, vamos colocar, por exemplo, 2 e 4. 2 e π sobre 4. Aí tudo bem. O ângulo agora vai ser π sobre 4, que é π sobre 2, né? Então fica a metade.
que é exatamente a bissetriz. Esse aqui é o π sobre 4. Então, este ponto P2 está a uma distância igual a 2. Então, aqui, distância 2. Este aqui é o ponto P2. Vamos pegar mais um. Esse ponto P3 aqui vai ser meio e 3π sobre 4. O ponto meio e 3π sobre 4, primeiro vamos traçar o ângulo. 3π sobre 4. Então, pega aqui, ó. Ele vem π sobre 4, uma vez, duas vezes, três vezes. Tá? O π sobre 4 vem 1, 2, então ele vai estar bem para cá. Aqui é 3π sobre 4. E ele está a uma distância meio. Então, vem daqui para cá apenas. Este aqui vai ser o ponto P3. Ok? E agora a gente tem um ponto importante. Só fazer esses ângulos aqui, né? Tem este ângulo aqui. Tem este outro ângulo aqui. E este aqui. Então, temos algumas observações importantes, que é o seguinte. Há umas características bastante particulares dessas coordenadas. Primeiro, aqui a gente definiu... Na verdade, eu até nem defini ainda, porque eu vou falar dessa diferença agora. A gente está trabalhando aqui intuitivamente com o ângulo no sentido anti-horário. Mas como fica esse θ no sentido horário? Então, vamos ver aqui quanto é θ no sentido horário. Como é que vai ficar ele no sentido horário? No sentido horário, ele tem é um negativo do ângulo. Então, agora a gente tem um deslocamento negativo. Em matemática, a convenção positiva é sempre no sentido anti-horário. No sentido horário, a convenção negativa. Então, se a gente fosse marcar o ponto de coordenadas 2 e menos 2π sobre 3. Vamos marcar esse ponto. Como é que ele ficaria? Está aqui o eixo polar, está aqui a origem. Então, ele estaria... O ângulo é menos 2π sobre 3. Então, quando a gente passar o π sobre 3, então ele vai estar... Aqui é π sobre 3, nessa distância aqui. Então, menos 2π sobre 3, ele vai estar mais ou menos por aqui, assim. Daqui para cá é menos 2π sobre 3. E ele está a uma distância igual a 2. Aqui. Ok? Então, sentido negativo. E acaba coincidindo com o ângulo 4π sobre 3 positivo. Porque, veja, daqui para cá é menos 2π sobre 3. Para dar o restante da volta, para fechar os 2π, daqui para cá, ele é o quê? 4π sobre 3. Tá? Na dúvida de achar o complementar, faça 2π menos esse 2π sobre 3, tá? Tira o MMC, que vai ficar 6π, menos 2π, vai ficar 4π sobre 3. Então, este ângulo
Este ponto 2 e menos 2π sobre 3 é o mesmo ponto 2 e 4π sobre 3. Formam o mesmo ângulo. Então, de regra geral, o que nós temos? É 2π menos o ângulo. Então, o que a gente tem? Para achar isso aqui, a gente fez 2π menos o ângulo, né? Então, R e menos θ, isso aqui é igual a quanto? A R e 2π menos θ. R menos 2π sobre θ. Tá? Vamos ver o caso em que o ponto deu mais de uma volta. Então, por exemplo, para me chegar nesse ponto, você pode vir para cá, ó, 4π sobre 3. Chegou nesse ponto, se você der mais uma volta completa, vai parar no mesmo ponto. Dá outra volta completa, vai parar no mesmo ponto. Por aí vai. Então, se tivermos aqui θ maior do que 2π, né? Ou seja, isso aqui significa mais de uma volta. Tá? Olha só. Tá aqui o eixo. E a gente tem um ponto bem aqui. Então, tem essa distância aqui. E tem este ângulo aqui. θr. Eu tenho aqui o ponto rθ. Se eu der uma volta completa, que é θ, né? Aqui chegou θ. Tudo isso aqui é 2π, né? Então, esse ângulo é a mesma coisa que R e θ mais 2π. Aí dá outra volta completa. Porque isso aqui ele fez isso aqui, ó. Foi e deu uma volta completa. Passou e foi uma volta completa. Dê mais uma volta. R, θ mais 4π. Ou seja, rθ, R e o ângulo é θ mais 2nπ. Então, o mesmo ponto pode ser representado mais de uma vez. Semelhante lá nas coordenadas, nas equações paramétricas, que a função, a curva podia passar por ela mesma. Então, ela tinha dois valores de t que passavam pelo mesmo ponto. Aqui também, mas tem uma infinidade. Este n é um inteiro. Inteiro porque pode ser negativo. Os naturais são só os positivos, porque eu posso vir por trás, né? No sentido horário. Tá? Vimos θ negativo, o θ maior que 2π, dá duas voltas. Tem também um caso de R negativo. No R negativo, nós temos aqui uma reflexão. Tá? Deixa eu mostrar aqui como significa ele. Tá aqui o nosso eixo polar. E eu tenho bem aqui
uma distância R e um ângulo θ. Este P é igual a R e θ. Se eu trocar R por menos R, esse raio aqui, porque isso aqui é uma quantidade positiva, é um raio, uma distância. Só que é um símbolo, quando a gente coloca o sinal negativo, que está fazendo uma reflexão. Então, ele tem um simétrico para cá. Tem um espelho. Você pegar o R, você trocar o sentido aqui. Então, esse P2 menos R e θ. E, na verdade, se aqui é o ângulo θ, né? Na verdade, esse ângulo daqui não vai ser o θ, né? Vai ser θ mais π. Porque daqui para cá é π. Então, aqui é θ mais π. Tá? Então, R menos R e θ é igual a raio R e θ mais π. Tá bom? No caso aqui, deu um espelho de π. Tá? No caso aqui é só menos R. Você troca esse θ mais π. Aí tem uma coisa muito importante da gente trabalhar, é a relação entre coordenada polar e coordenada cartesiana. Então, a relação entre coordenadas polar e cartesiana. Como é que elas se relacionam? Bem, o eixo polar pode coincidir com o eixo X. Vão coincidir, tá? Então, eu tenho aqui X e Y. As origens coincidem. Esse aqui coincide com o eixo polar. E eu tenho um ponto P aqui. Nas coordenadas polares eu tenho a distância até a origem, R, e o ângulo θ. Aí, nas coordenadas cartesianas, esse daqui é R cosseno de θ, R cosseno de θ, né? E aqui nós temos R seno de θ. Então, nas coordenadas polares, o X é R cosseno de θ e o Y R seno de θ. Bom, outra relação importante é a seguinte. Esse aqui é o ponto P, né? Se x é r cosseno, y é r seno, e r é a distância desse ponto até a origem, aqui é x, aqui é y. Então, a distância desse ponto até a origem é raiz
de x2 mais y2. E, de fato, r cosseno ao quadrado mais r seno ao quadrado dá r quadrado. Então, como definimos? A distância de R até a origem. R é a distância do ponto até a origem. Então, esse R, ele é a raiz de x2 mais y2. Tá? Pega esse aqui, eleva ao quadrado e soma. Tá? Vai dar o próprio R. Daqui a gente encontra, dadas as coordenadas cartesianas, a gente encontra quem é o R. E como é que a gente encontra quem é o θ? Esse ângulo aqui é a inclinação dessa reta. Então, é ΔY sobre ΔX. Então, este θ, a tangente desse ângulo é Y sobre X. Então, a tangente de θ é Y sobre X. E com isso, a gente consegue determinar as coordenadas que estão na descrição polar para cartesiana e vice-versa. Dado o ponto 2 e π sobre 3 em coordenadas polares, escrevê-lo em coordenadas cartesianas. Escrevê-lo em coordenadas cartesianas. A gente vai escrever em coordenadas cartesianas. Está dado R, está dado θ. Foi dado que R é 2 e foi dado que θ é π sobre 3. Eu quero saber quem é x, quem é y. Então, pronto. Se me deram R, me deram θ, eu sei que o x é R cosseno de θ e o y é R seno de θ, eu acho quem é x e y. O x R cosseno de θ, o y R seno de θ. Então, aqui vai ficar R cosseno. Quanto é o R? É 2. Cosseno de π sobre 3. R é 2 seno de π sobre 3. Tá? Cosseno de π sobre 3, meio. Seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Então, beleza. Cancela aqui e cancela aqui. Então, resposta. O ponto 2 e π sobre 3 corresponde ao ponto 1 e raiz de 3. Né? Lembrando que aqui é Rθ e aqui é x e y. Vamos marcar esse ponto. Então, tá aqui x, y. O x é 1. O y é raiz de 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, vai ficar mais ou menos por aqui. Bom, e nas coordenadas polares, está aqui raio 2 e está aqui ângulo π sobre 3.
Vamos agora ao contrário. Dado o ponto de coordenadas cartesianas, como expressá-lo na polar? Então, ajeitem aí no caderno, aqui é exemplo 1. Agora aqui o exemplo 2. Dado o ponto ponto 1 e menos 1 em coordenadas cartesianas, expressá-lo em coordenadas polares. Bom? Opa, me deu x, me deu y. Ele me deu que o x é 1 e que o y é menos 1. Ele quer saber quem é R e quem é θ. Então, em termos de x e y, quanto que é o R? O R é raiz de x2 mais y2. Então, aqui vai ficar raiz de 1 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado. É raiz de 2. Este é o raio. A tangente de θ é y sobre x. Então, a tangente de θ vai ser menos 1 sobre 1, que é igual a menos 1. Qual é o ângulo cuja tangente é menos 1? O θ é menos π sobre 4. Tá? Então, o ponto vai ser raiz de 2 e π sobre 4. Então, ponto 1 e menos 1, em coordenadas cartesianas, equivale ao ponto raiz de 2 menos π sobre 4. Fica esse ponto aqui, que é y, o x. Então, vai ser as coordenadas 1 e menos 1. Então, aqui é 1, aqui é menos 1. Esse ponto. Aqui é justamente menos π sobre 4, seria o menos 45. É a bissetriz desse quarto quadrante aqui. Mas quanto é a distância? É raiz de 2. Então, é só esse trecho daqui para cá. Porque aqui é raiz de 2 e aqui é menos π sobre 4. Que é a mesma coisa, o restante daqui para cá é 7π sobre 4. Faça 2π menos π sobre 4. Como é que acha isso, né? Você faz 2π menos π sobre 4. Vai dar 8π menos π, 7π. 7π sobre 4. Aqui. Então, ele que é igual ao ponto raiz de 2 e 7π sobre 4. Então, é isso. Se for lhe dado as coordenadas cartesianas e você quer a coordenada polar, use as expressões por R e por θ. Se for lhe dado as coordenadas polares, você quer a cartesiana, x é R cosseno, y é R seno. Tá? Importante aqui para a gente finalizar são as curvas polares. Bem, o que é a curva polar? É o gráfico de uma função polar. Então, aqui, gráfico de uma função polar. Quando a gente está trabalhando com coordenadas polares, nossas funções, R é uma função de θ.
Então, o R é a variável dependente, é aquela que depende, e o θ é uma variável independente. Aqui faz o papel, o θ faz o papel de x e o R faz o papel de y, né? Normalmente eu costumo se expressar como R é um R de θ, mais fácil, tá, de assimilar, não tem problema. R é uma função de θ. E como se caracteriza uma curva polar? Veja, fazer uma lembrança aqui da cartesiana. Quando a gente tem uma curva dada por uma função cartesiana, y é uma função de x. Então, para cada valor de x, eu vou ter o meu y. Certo? Aí agora, na coordenada polar, então tá aqui a minha coordenada polar. Então, o que fazer de azul? Então tá aqui essa distância daqui para cá. Para cada ângulo θ, eu tenho uma distância diferente. Então, o ângulo mudou, tá bem para cá, meu raio também mudou. O ângulo mudou, o raio mudou. E esta região é chamada região polar. A região polar, sim, aqui é R igual a um R de θ. E uma região polar, região cartesiana, está limitada pelo x aqui e pelo y. Na região polar, as nossas limitações estão em R. Então, você tem, por exemplo, você tem a curva aqui, e ela está variando de um θA até um θB. Então, a região polar vai ser a região dentro dessa abertura aqui. E a gente vai poder calcular essa área depois. Mais na frente, vou passar uns vídeos. Nos próximos vídeos, vamos calcular a área. Então, nos próximos vídeos, vamos ver cálculo sobre a coordenada polar. Então, a gente vai ver retas tangentes e normal. Nós vamos ver áreas, vamos ver comprimento de arco, tudo de novo. E a nossa construção vai ser a partir do que conhecemos de curvas paramétricas. A partir disso, a gente deduz tudo para a coordenada polar, bom? Então, gente, de coordenada polar é isso. A seguir vou colocando vídeos sobre o cálculo de curvas polares e desejo bons estudos para vocês. Até um próximo vídeo.